Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Até aqui. Eu quero falar nessa noite sobre o odre na fumaça. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é um odre na fumaça. Muitas vezes, Salmo de número 119, verso 83, o salmista diz que ele se sentia assim, como odre na fumaça, mas ele aguardava e ele cria nos seus estatutos. Ou seja, ele se sentia como um odre na fumaça. Você vai entender onde eu quero chegar. Aqui você vê Cornélio, um cara que não é crente, um cara que não fala em língua estranha, um cara que não está na igreja dando rajada de língua, um cara que não tem compromisso, que não tem ministério, porém é um homem temente a Deus, um homem que tem temor, um homem que serve, um homem que anda debaixo de um princípio de temor e tremor na presença do Senhor. É algo que a gente começa a perceber e nós começamos a ver que muitas vezes nós nos enganamos, né? E a gente acha que só aquele que está na igreja, aquele que tem um rótulo de ser evangélico, aquele que diz que está envolvido no mundo gospel, aquele que tem um título, esse sim será salvo. E a gente se confunde, a gente esquece que tem muita gente lá fora, que muitas vezes tem muito mais temor do que aqueles que estão dentro da igreja, dentro da casa do Pai. Queridos, quando você percebe Cornélio, você vê ele com os seus ouvidos atentos. Você percebe uma percepção no espírito de Cornélio. E é isso que precisa ser restaurado no meio da igreja. Nós precisamos estar atentos. A Bíblia diz em todo o tempo, Jesus diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor tem falado à igreja, o Senhor tem se movido, o Senhor tem levado a igreja em novos horizontes. E nós precisamos estar abertos, precisamos estar sendo prudentes e perceptíveis ao mover da nuvem. A nuvem está se movendo, eu vou para lá. A nuvem para a direita, eu vou para a direita. A nuvem vem para a esquerda, eu vou para a esquerda. Eu preciso entender que o meu lugar é estar debaixo da nuvem, é estar debaixo da potente mão do Senhor. 1 Pedro diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Existe um lugar para mim e para você. Existe um lugar onde o Senhor quer que nós viemos estar. E esse lugar não é fora da rota celestial. Esse lugar é no prumo, é no centro da vontade de Deus. Esse lugar é para a minha vida e para a tua vida. Esse lugar é ali, no lugar de percepção, no lugar de uma escuta espiritual. A palavra do Senhor diz que nós já deixamos de ser velha criatura e nós já nos tornamos nova criatura. E nós já temos a mente de Cristo. E já foi então regenerado esse homem, essa mulher. Já foi revestido de um novo homem, de uma nova mulher. Tudo se fez novo. Você já foi selado com o selo do Espírito Santo. Você já tem a mente de Cristo. Então está na hora de deixar se mover e deixar ser levado pela voz do teu amado. A voz do bom pastor, o bom pastor que dá a sua vida pela ovelha. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. A ele seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Existe um lugar em Deus para você. Existe um lugar em Deus para nós. E é esse lugar que eu preciso entender. Cornélio percebe, Cornélio ouve uma direção. Cornélio diz: olha, o negócio é o seguinte, o anjo do Senhor aparece a Cornélio e diz: olha, Cornélio, faz o seguinte, vai chamar Pedro. Busca esse tal de Simão Pedro aí, que ele está na casa de um Simão curtidor. Ele está na casa de quem? Simão o quê? Curtidor. E se você ler no finalzinho, a casa do Simão curtidor era lá pertinho do mar. Era lá por recanto. Sabe por quê? Porque essa profissão de curtidor de couro era uma profissão como que menosprezada ou desvalorizada.
E a mulher que casava com um cara que tinha essa profissão como curtidor de couro, depois que ela descobrisse, ela não soubesse, era-lhe de direito dar-lhe a carta de divórcio. Ela poderia até se separar, porque essa profissão era uma profissão renegada, rejeitada, desvalorizada. E é por isso que a casa de todo curtidor precisava ficar à distância. E aí nós vamos entender o porquê disso. Porque na casa do Simão Curtidor é uma casa de processo, é uma casa de trabalho, é uma casa de engrenagem, é uma casa onde acontece várias coisas. E é lá, é nessa casa que o Senhor quer nos levar. É nesse lugar que o Senhor quer nos levar. Você vai entender onde eu quero chegar. O Senhor manda Cornélio chamar Pedro, e Pedro estava exatamente na casa do curtidor. Pedro estava no lugar onde ele precisava estar. Pedro estava no lugar certo. Pedro entendeu que aquele era o lugar para ele estar. Ele estava sendo trabalhado. Ele estava passando por um processo que o couro passa na casa do curtidor. Quando o salmista diz, como odre na fumaça, eu permaneci, eu estive ali, mas eu guardei os teus estatutos. Ele está se comparando como um odre. E ele está dizendo, eu estou nessa fumaça. Na casa do curtidor acontece esse processo. Na casa do curtidor, todos nós já passamos por lá. O problema é que nós só passamos. E nós deveríamos passar e permanecer e cumprir todas as etapas naquela casa. Porque o nosso lugar é na casa do curtidor. Pedro passou por esse lugar. Pedro não sabia, não imaginava, e muito menos Cornélio, aquilo que estava por vir. O Senhor usa um homem que não conhece o Senhor, um homem que não era transformado pelo poder do Evangelho, um homem que ainda não conhecia o poder do batismo no Espírito Santo, um homem que ainda não conhecia o poder das boas novas, para dizer, olha, o negócio é o seguinte, vai chamar um cara que está lá sendo trabalhado por mim. Talvez você não está entendendo por que você não está saindo de onde você está. Você está na casa do curtidor. Você é o odre de Deus. E a fumaça de Deus está trabalhando na tua vida. Está aquecendo o teu odre. Está trazendo flexibilidade para o teu couro. Está amadurecendo a tua estrutura. Está querendo te levar a um lugar que você nem imagina. Vai haver conversão. Na casa de Cornélio vai haver salvação. Vai haver transformação. Vai haver milagre. Vai haver sinais, prodígio, maravilha. Eu quero dizer para você que através da tua vida vai haver sinais, vai haver prodígio, vai haver maravilha. Os sinais seguirão os que creem, eles vão te seguir. Em teu nome, Jesus disse, em meu nome nós expulsaríamos demônio. Deus vai te levantar com autoridade, com ousadia. Mas para chegar no lugar de milagre, de manifestação, para chegar no lugar onde havia adoração, para chegar no lugar onde havia uma maturidade tão grande que quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio se prostra. E quando Cornélio se prostra, Pedro manda se colocar de pé, porque só o Senhor é digno de ser adorado. Isso é maturidade. Pedro podia já pegar todos os flashes ali e dizer, pode tirar foto aqui, me chama, bota na capa do Face, bota lá, faz um Twitter para mim, me manda todo mundo me seguir no Instagram. Não. Pedro disse o quê? Não, levanta aí, porque eu sou um homem, eu não sou digno de ser adorado. Só Ele é digno de ser adorado. Na casa de Cornélio, a salvação, a pregação do Evangelho, a favor de Deus, o favor de Deus chega ali, os gentios se convertem. Que coisa linda. Vai haver milagre, vai haver maravilha, vai haver salvação, vai haver transformação. As cadeias vão se quebrar, vão se romper. O nome do Senhor vai ser glorificado na tua casa, na tua família, na tua história, no teu ministério, no teu comércio, no teu sonho, naquilo que te envolve. Vai acontecer milagre. Mas antes disso, Cornélio, peraí, aguenta um pouquinho, Cornélio, porque Pedro precisa passar na casa do curtidor. Pedro precisa passar no processo de curtição de couro. Como é que acontece isso, pastora? Como é que acontece? Como é que o curtidor trabalha? Ele trabalha assim. Primeiro passo, precisa ver a morte
de um animal. Primeiro passo, precisa acontecer o sacrifício de um animal. Vamos pegar uma cabra, vamos pegar um cabrito, vamos pegar um outro animal e vamos sacrificá-lo. Na casa do curtidor tem morte. Na casa do curtidor tem sacrifício. Eu quero dizer para você que para chegar no lugar de milagre precisa ter sacrifício. Para chegar no lugar de maravilha, de glória, de manifestação, de poder. É lindo a gente falar: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu creio, mas espera aí, dá uma passadinha ali na rua, ali pertinho do mar, na casa do Simão Curtidor, porque ali é lugar de morrer, e o Senhor está nos chamando para morrer. Morrer para nosso querer, morrer para nossa vontade, morrer para nossa preguiça, morrer para nossa vontade de ânimo, morrer para nossa língua que é felina, que é perigosa, que é maldizente, morrer para os nossos pensamentos maldosos, morrer para nossa carnalidade, morrer para nós. Eu quero milagre, mas eu preciso morrer. E na casa do curtidor tinha morte de dia e de noite. Pega lá o animal, vamos matar o animal, pega, vamos matar. Havia sacrifício. E nós queremos a glória, mas não queremos sacrifício. Nós queremos ver as maravilhas, nós queremos ver Deus abençoando, mas nós não queremos pagar o preço. O Senhor te chama para andar em aliança. Andar em aliança requer sacrifício. Andar debaixo de pastorado requer sacrifício. A gente ensina no crescimento, no Ministério do Crescimento, a palavra retorno. Muito crente não sabe o que é isso, retorno. O que é retorno? Retorno é deixar ser pastoreado. É difícil gerar uma igreja assim, onde todos vão falar a mesma língua, onde todos vão estar envolvidos em um ministério, onde todos vão dar fruto, vão crescer, vão produzir, vão dar frutos na presença do Senhor. É difícil. Hoje é mais fácil levantar uma igreja multidão. Vamos montar uma igreja multidão? Vamos levantar. Igreja multidão é fácil. Traz aí a Aline Barros. Traz o Silas Malafaia. Quantas pessoas tinha? 5.000 pessoas. Mas no outro dia não tem ninguém. Sabe por quê? Porque a multidão vem atrás de movimento. A multidão vem atrás de barulho. A multidão vem atrás de oba-oba. Mas você não é multidão. Você é ovelha que faz parte do aprisco do Deus vivo. E Deus te chamou para andar em obediência, andar em disciplina, andar se submetendo aos princípios de Deus. Você precisa criar vínculos no teu ministério, na tua igreja, se submeter à tua liderança, se envolver em algum departamento da igreja, produzir, senão você vai ficar que nem um ET fora do mover da igreja. Só vem, engorda, come a palavra e vai embora. E não cria-se relacionamento. O relacionamento vem através dos ministérios. Aquela igreja, hoje de manhã eu falava para o crescimento, o pessoal do crescimento, aquele modelo igreja, onde a igreja tinha lá 30 pessoas, e o pastor cuidava das 30 pessoas. Aí o pastor tinha ali, cada dia da semana ele visitava 5 pessoas. Em 6 dias, pastoreava a igreja toda. Passou. A Bíblia diz que há uma fome sobre a terra. Hoje já não é mais em 5, em 6, não dá mais para fazer. Hoje as pessoas estão chegando porque elas estão com fome. Elas entenderam que é muito bom ter êxito, é muito bom ser feliz, realizado na área profissional, na área conjugal, na área familiar. Mas se o espiritual não estiver bem, de nada adianta. As pessoas estão correndo para dentro da igreja porque elas entenderam que vida eterna está, a bênção do Senhor é ordenada na casa do Senhor. Só que hoje um pastor já não consegue mais pastorear 300, 400 pessoas. Então se cria instrumentos e mecanismos de trabalho, onde você chega e não fica só ouvindo. Você pode dar, Deus te chamou para dar fruto. A Bíblia diz que não foi você que escolheu o Senhor, mas foi o Senhor quem te escolheu para que você vá e dê fruto e os teus frutos permaneçam. Você precisa frutificar, você precisa gerar filho, você precisa ganhar alma, você precisa viver a vida de Deus na tua vida. E como que eu vou fazer isso? Eu vou me envolver nos ministérios, eu vou me submeter a uma liderança, eu vou dar fruto, eu vou crescer no relacionamento. Lá no ministério eu vou honrar, eu vou
ser honrada, eu vou ter oportunidade para desenvolver o meu chamado, é lá que eu vou pregar, é lá que eu vou participar, é lá que nós vamos estar juntos, e a igreja vai crescendo. Se envolva em um ministério, se envolva em um departamento, entenda que o Senhor está te chamando para dar fruto, para se envolver, para investir em relacionamento. A ovelha, quando fica perdida no meio da igreja, ela se sente só e ela se torna vulnerável. No relacionamento, quando somos 2 ou mais, nós somos mais fortes. Amém? E o Senhor está te chamando, se comprometa. Tem um monte de ministério aí te chamando. Ministério da diaconia, ministério de oração, ministério da mulher, ministério de homem, ministério disso, ministério daquilo. Vem embora, vem para cá. Agora o que nós precisamos entender é que a gente quer as maravilhas do Senhor, a gente quer as bênçãos do Senhor, mas quando tem uma rema de Deus, olha, vamos para a campanha, vamos para a vigília, vamos orar, vamos para isso, vamos fazer aquilo, vamos nos mover em fé. Ninguém quer. Na casa do curtidor tem morte, e Pedro precisou passar por lá primeiro. Aí depois não fica assim, matou o animal, matou, muito bonitinho, morreu. Agora vai acontecer outra coisa, vai precisar tirar toda a carne daquele animal. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar a cabeça do animal e vamos cortar as patas. E aí, sem abrir a barriga, nós vamos tirar toda a carnalidade, tudo aquilo que é carne daquele animal, nós vamos limpar aquele couro e deixar ele esticadinho ali no muro. Em outras palavras, né? Está na hora de remover a carnalidade do nosso meio. Está na hora de clamar ao Senhor para que o Senhor nos faça homens e mulheres espirituais. Está na hora de confiar naquilo que está nas nossas mãos. A Bíblia diz que onde eu pôr as minhas mãos, abençoado será. Antigamente nós cantávamos e cantava tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Cantava assim ou não cantava? A gente cantava com fé, com a verdade. Deixa eu botar a mão debaixo bota a cabeça aqui debaixo da minha mão para ver se não é abençoado. Vai ser abençoado. Se está endemoniado, vai manifestar, vai cair por terra. O leproso vai ser limpo, vai ser curado. O doente, enfermo, vai ser curado. Hoje em dia, cadê as minhas mãos? Onde está o poder da santificação? Foi pregado aqui na vigília isso. Santificai-vos, para que haja maravilha no vosso meio no dia de amanhã. A carne precisa ser removida. O Senhor te chamou para ser santo. O Senhor te chamou para andar em santidade. O Senhor te chamou para ter a mente de Cristo. O Senhor nos chamou para nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Amém? As minhas mãos precisam ser santas. O meu coração precisa estar limpo. A minha mente precisa ser santa. Os meus pés são santos. A minha boca não canta lepo, 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 lepo. Canta? Hã? Não canta. Não canta lepo, lepo. A minha boca engrandece o Senhor. A minha alma engrandece o Senhor. E o Senhor está te chamando para um nível de santidade. O Senhor está te chamando para um nível de entrega. E eu quero dizer para você, se você não for para a casa do curtidor, ele vai te levar. Eu quero dizer para você que ser levado para a casa do curtidor é muito mais doído do que ir por conta própria. A gente precisa entender que a carnalidade precisa ser removida do nosso meio. E essa é a segunda etapa do curtidor. E não fica por aí. Aí depois vem um processo de curtir, onde os agentes químicos vão curtir o couro, tipo sal de cromo, que vai dar essa maciez e essa elasticidade para esse couro. Ele precisa ficar curtido ali nesses agentes químicos. Está na hora de mergulhar o couro num lugar, num líquido, e deixar ele ali para sair tudo aquilo que precisa sair desse couro, de cheiro, de impureza, de contaminação. Que lugar é esse que eu preciso mergulhar? É no rio de Deus. Você percebe que as pessoas vêm para a igreja, elas já não conseguem mais mergulhar no rio do Senhor? As pessoas vêm para a casa do Senhor e elas olham para o relógio assim: será que vai acabar cedo o culto hoje? Como cumprindo o ritual.
A Bíblia diz que a necessidade de ter prazer na alma é com alegria que nós devemos ir à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu preciso me alegrar, estar em comunhão com meus irmãos. Aqui é a igreja viva que se reúne. Aqui é a igreja do Deus vivo. Aqui é o exército do Deus vivo levantado sobre a face da terra, e que não fica se alimentando de coisas vãs, mas se alimenta daquilo que é eterno, daquilo que é vivificador, daquilo que é santo, daquilo que te vivifica. O lazer é bom, é necessário, faz parte, contribui para a família, para a nossa vida, saúde psicológica, mental, de todas as ordens. Mas nós precisamos entender que na casa do Senhor é o lugar onde o Senhor ordena a bênção. E é aqui na casa do Senhor que eu preciso aprender a mergulhar no rio do Senhor. As pessoas, elas ficam simplesmente inertes, elas ficam assim, totalmente como uma estátua de sal. Parece que se viraram numa estátua de sal e ali ficaram. E a gente diz: adore ao Senhor, engrandeça, sinta a presença. Sentiu o quê? Não estou sentindo nada. Levanta a tua mão. Levanta. Ai, Deus, quando é que eu vou acabar de parar e descer essa mão? Já não há mais prazer de adentrar no reino do Espírito. Já não há mais entendimento da necessidade de romper as barreiras espirituais. É difícil para você, é difícil para mim, é difícil para todos. Mas nós precisamos entender que a carne milita contra o espírito contra a carne. Mas nós também precisamos entender que o Senhor nos dá essa autoridade para resistirmos todo mal, toda força contrária, para resistirmos toda batalha no reino do Espírito, para vencermos todas as batalhas espirituais e triunfarmos no nome do Senhor. Se eu vim para a graça do Senhor, eu não conseguia sentir a presença do Senhor, algo está errado. Eu preciso rever os meus valores. Eu preciso olhar para o meu coração e ver se não tem carnalidade grudada ali. Se o meu corpo não precisa estar totalmente limpo, se eu não preciso mergulhar nesse líquido para curtir o meu couro. Será que ainda não há carne impregnada no meu couro e que precisa ser arrancado? Será que não há sentimento de mágoa, de tristeza, de falta de perdão dentro da igreja, onde o céu fica bloqueado? Vai trocar o cálice com o teu irmão. Irmão, eu quero te ver na glória. Fazer o quê? Sou obrigado a te encontrar lá, não tem outro jeito. Eu vou passar para o lado de cá, porque lá tem um irmãozinho que eu não vou muito bem com a cara dele. Então eu nem quero. Nós precisamos entender que isso é carne. E a carne precisa ser arrancada. E nós precisamos entender que a única forma de curtir, ser curtido, é ser mergulhado. E não é nesse líquido aí propício para curtir o couro, mas é mergulhar no rio de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E esse rio passa aqui. Essas águas que saem do trono, que desembocam, que saem debaixo da porta do templo, elas passam por aqui. Essas águas que saem do templo de Deus, elas fluem no teu interior. A Bíblia diz que rios de água viva fluirão do teu interior. É você que tem essas águas, é em você que precisa ser mergulhado. Ele está aí. A gente não consegue entender a misericórdia, a gente não consegue entender o favor de Deus. Marcos 1 diz que tinha um leproso. Leproso também era rejeitado e ficava do lado de fora. Mas a Bíblia diz que Jesus se aproxima e ele chega perto de Jesus e Jesus disse: tu queres ser limpo? Ou seja, ele disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. Quando ele disse tu podes me limpar, o leproso dizendo para Jesus, Jesus tocou nele, presta atenção. Jesus tocou nele. E quando Jesus tocou nele, primeiro ele tocou, depois Jesus disse: quero ser limpo. Jesus estava dizendo: eu quero, seja purificado, receba a tua vitória. Agora eu vou te perguntar uma coisa: o leproso foi limpo quando Jesus tocou? Ou o leproso foi limpo quando Jesus falou: quero ser limpo? O leproso foi limpo quando Jesus falou. Jesus falou: eu quero, seja limpo. E ele foi limpo através da palavra. E quando Jesus tocou nele, Jesus curou as suas emoções.
Jesus arrancou a carnalidade impregnada no couro dele. Jesus tirou as mágoas, Jesus limpou o seu interior, porque não adiantava ele estar limpo da lepra exterior e estar contaminado com uma lepra interior. Hoje há sangue que lava mais alvo do que a neve, e ela vai remover toda a tua carnalidade. O Senhor vai nos levar para a casa do curtidor, como um odre balançando na fumaça. Nós seremos purificados e o nome do Senhor será glorificado. Eita! A Bíblia diz que o Filho do Homem veio para salvar e buscar o que se havia perdido. É isso, Ele veio para salvar e buscar eu e você. Nós estávamos totalmente comprometidos em carnalidade, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A Bíblia diz que Deus amou com seu muito amor, com esse riquíssimo amor, que estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, Ele nos vivificou com Cristo. Ele perdoou os nossos pecados e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Aí o couro tinha que ficar ali sendo curtido, e depois ele ia passar por um outro processo, a confecção do odre. E a confecção do odre era assim: foi cortada a cabeça, então tinha um buraco. Foi cortada as patas, então tinha também outros buracos. Vamos costurar todos e vamos deixar só uma entrada só, para fazer desse couro um recipiente, para fazer desse couro o lugar onde depois vai ser cheio de água, vai ser cheio de um líquido para se beber, para se fortalecer, para se alimentar. O que eu quero dizer com isso para você? Que esse odre que foi confeccionado, ele foi confeccionado pelas mãos de alguém experiente, e que não podia haver nenhuma ruptura, e nenhuma brecha, e nenhum buraco aberto, porque senão vazaria todo o líquido. Muitas vezes nós estamos com algumas brechas abertas na nossa vida cristã, e nós viemos para a igreja, nós ouvimos a palavra, nós nos enchemos do Espírito Santo, mas quando chega ali fora, o diabo já rouba a nossa bênção. Nós já perdemos a nossa espiritualidade, nós já perdemos a nossa unção, já perdemos tudo aquilo que nós recebemos da igreja, já foi-se embora, porque precisa ser confeccionado. O curtidor precisa costurar todas essas áreas que estão abertas da tua vida, precisa fechar tudo aquilo que é brecha, tudo aquilo que é legalidade. Precisa entender que nós precisamos deixar ser confeccionado pelo autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo de Nazaré. Diga à pessoa que está do seu lado: deixa Ele fechar tudo aquilo que precisa ser fechado. Agora esse odre, depois de confeccionado, que fica balançando, que fica pendurado na casa do curtidor, era necessário essa fumaça vir, não tinha chaminé, então esse fogo que era aceso enegrecia esse couro, mas tinha uma finalidade. Essa fumaça que vinha e aquecia esse odre tinha um propósito para ela. A fumaça que alcança o odre tem propósito. Se você olhar na Bíblia, tudo tem propósito. A fumaça de Deus, aquela fumaça que nós nos escondemos lá no lugar santo, no santo dos santos, ela quer nos esconder como odre lá dentro. Essa fumaça tinha um propósito. Diga para a pessoa que está ao seu lado: tudo tem propósito. E esse propósito era arrancar o cheiro da carne. A fumaça que está no santo dos santos, quando nós entramos com um odre confeccionado pelo Senhor, ela arranca todo o cheiro daquilo que é carnal, e ela nos traz o bom perfume, o perfume de Cristo. Ela nos traz uma essência, que é uma essência do céu. E tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é animal, tudo aquilo que é diabólico, já não faz mais parte da nossa vida, porque a nossa aliança está em Cristo. Porque nós entendemos que para isso se manifestou o Filho de Deus. 1 João capítulo 3 verso 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo.
Essa fumaça tinha um propósito de aquecer e de esquentar esse odre, para não permitir que as moscas entrassem, pousassem ali e contaminassem. Existe um lugar onde você vai ficar livre dessa contaminação, e esse lugar é na presença do Senhor. Esse lugar é escondido no meio da fumaça. Ali a mosca não posa. Sabe o que é essa mosca? É o desânimo. Sabe o que é essa mosca? É a guerra espiritual na tua mente. Acho que não vou vir mais não. Acho que ninguém gosta de mim. Acho que ninguém me convidou para nada. Acho que não sei o que. Acho que isso aqui não é bom não para mim. Essa mosca que posa nos nossos pensamentos, na nossa mente, no nosso casamento, na nossa vida ministerial, que nos faz ver gigante, precisa cair por terra. Essa contaminação não pode mais nos alcançar, porque o Senhor já estabeleceu um escudo broquel sobre a tua vida, e o Senhor está te trazendo para a casa do curtidor, para que no meio da fumaça você seja amadurecido, você seja enriquecido com as coisas espirituais. A ovelha, quando ela está no pasto, e às vezes ela está muito perturbada, porque tem muita mosca pousando na sua orelha, aí vem um pastor e passa um óleozinho assim na orelha da ovelha, unge a orelha da ovelha, para que ela possa ficar livre de toda a perturbação das moscas. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Será que essa mosca pousou na mente de Pedro, lá na fogueira, quando ele negou a Cristo? Será que essa mosca pousou na mente de Pedro, lá quando Pedro cortou a orelha de Malco? Veio uma ira no cara, o cara disse: tu quer prender o meu Jesus? Aqui, deixa eu desembater a espada e deixa eu cortar a tua orelha. Será que essa mosca pousou ali? Será que essa mosca pousou nos pensamentos de Pedro, quando ele, na mesma hora, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Daqui a pouco ele diz: Senhor, tu não vai morrer coisa nenhuma. Jesus disse: arreda-te, Satanás, porque tu cogita das coisas que são da terra e não as coisas que são do céu. Será que essa mosca pousou lá na mente de João Batista, quando João Batista estava preso lá, aquele que tinha dito assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Que cara bom demais da conta! Esse cara aí, esse que disse: eu não sou digno de levar as suas sandálias, eu vou batizar com água, mas ele vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. Eita cabra bom! Mas é o mesmo que lá na cadeia, pronto para a cabeça rolar na bandeja, debaixo de uma gana de Herodes contra ele, a mosca veio, pousou nos seus pensamentos, e ele disse: será mesmo que ele é o Cristo? Ou há de vir outro? A mosca posa na cabeça de qualquer um. Não se sinta extremamente mega espiritual, homem He-Man espiritual, She-Ra espiritual, porque não existe. Elias estava debaixo de um zimbro desejando a morte, porque a mosca pousou ali, e ele disse: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e eu fiquei só. Pousou a mosca no libertador de Israel, Moisés. Eu sou pesado de língua, eu sou gago. A mosca pousou em Jeremias. Eu sou como uma criança, eu não passo de uma criança. Não, tu vai arrancar, tu vai derrubar, tu vai plantar, tu vai estabelecer reino, tu vai ser boca minha na terra, Jeremias. Mas eu sou como uma criança. A mosca pousa em tudo. A mosca pousa em tudo quanto é lugar. Olha para mim. Mas mesmo a mosca pousando, quando Pedro negou Jesus, eu fico imaginando a cena. Vem cá, Marcinho, corre aqui. Vou sorteado hoje. Sobe ali. Fica de joelho ali e faz de conta que está na fogueira. Tu acabou de negar Jesus, tá? Eu fico imaginando Jesus olhando de longe. Ele tinha dito que o galo, antes de cantar, ele ia negar 3 vezes. Igual o seguinte: Jesus olha para mim, Pedro, olha para mim, me ajuda aqui. Pedro olha para ele, Pedro lembra da palavra. E eu fico imaginando Jesus quando fitou os olhos nele, quando Jesus colocou os olhos nele, Jesus identificou a mosca que pousou nele. Jesus sabia que uma mosca havia pousado nele e contaminado ele.
Jesus sabia que ele precisava passar pela casa do curtidor, como eu e você, todos nós precisamos. A gente tem que ser curtido, a gente precisa morrer, a gente precisa ser mergulhado naquele líquido, a gente precisa arrancar toda a carnalidade. É assim. Com Pedro não foi diferente. Aí Pedro já caiu em si. Era a hora oportuna, a gente que é cheio de carnalidade no nosso couro, era a hora de dizer: safado, sem vergonha, eu não te avisei antes, quem mandou ficar na frente do computador, não dá bola porque eu falei. Não. Jesus não desce a lenha. Eu fico imaginando Jesus olhando para ele e disse: ah, Pedro, os pensamentos do Senhor, Pedro, a tua sombra vai curar. Pedro, tu não sabe o que há de vir na tua vida. A minha glória há de se manifestar na tua história. O fim não é aqui, a tua história não acaba aqui. Quero dizer para você que a tua história não acaba aqui, que não há mosca que te contamine, que o sangue do Cordeiro não te purifique, não te lave, não te perdoe e não te faça um novo homem, uma nova mulher. A única diferença de Jesus é que enquanto os discípulos estavam tudo, vem cá, os discípulos estavam tudo desesperados, tudo correndo, não tem onde comprar comida, o que nós vamos fazer? Olha a multidão, não tem nenhum peixe, não tem nenhum pão, não tem nada. Jesus tranquilo. Jesus, olha lá. Sabe o que Jesus estava sentindo? Eles são como ovelhas sem pastor. Estou com compaixão deles. E a carnalidade faz isso. Faz a gente correr para um lado, faz a gente correr para o outro, faz a gente ficar desesperado. Aí, os discípulos no barco, tudo agitado, porque o mar estava revolto. E eles já estavam que nem uma cana agitada no deserto, pelo vento. Você olha para Jesus, sabe o que ele estava fazendo? Dormindo, tranquilo. Enquanto todo mundo queria matar Jesus de revoltado lá embaixo, Jesus orava por eles. Sabe por quê? É a diferença de um homem na terra, em que nele não há pecado. É uma diferença de um homem na terra, onde não há carnalidade, onde ele é curtido na vontade daquele que o enviou. O Filho do Homem veio para fazer a vontade daquele que o enviou. Eu estou falando de Jesus como homem na terra, e nele não foi encontrado pecado. Mas vai encontrar o segredo por que não encontrou carne no couro de Jesus. Vai encontrar o segredo por que nele não tinha mosca posando. Vai encontrar o segredo por que nele não tinha essa necessidade de curtir ele naquele líquido lá, não. Sabe por quê? Porque Jesus orava. Bate no peito da pessoa que está ali, no ombro, né? Vai dar uma cutucada no irmão assim, diz assim: tu não precisa orar, né? Jesus orava, tu não precisa orar. Ah, para que isso? Jesus orava. Jesus orava. E a Bíblia diz que é pelo Espírito que ele foi levado ao deserto. E as pessoas pensam que é pelo Espírito do diabo. Não, ali é letra maiúscula. É pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito. Ele andava no Espírito. Ele se movia no Espírito. Quando ele tinha uma revelação, é no Espírito. Quando ele entendia e ele via e ele conhecia o pensamento dos homens, era no Espírito. Como homem, ele estava no centro da vontade de Deus. E eu quero dizer para você que como homem, dá para viver na presença de Deus, dá para deixar ser curtido o seu couro, arrancar toda a carnalidade e se encher da glória de Deus, balançar o teu odre no meio da fumaça e dizer: Senhor, me amadurece para louvor e glória do teu nome. O salmista disse: como um odre na fumaça, eu guardei os teus estatutos. É um processo difícil, é um processo árduo. Como um odre ser balançado e aquela fumaça aquecendo, enegrecendo, ela vai te trazer uma elasticidade, ela vai te trazer longanimidade, ela vai te trazer uma temperança, ela vai te trazer o fruto do Espírito. É necessário todo odre permanecer na fumaça. Eu quero dizer para você que o véu já foi rasgado de alto a baixo, e o santo quer te esconder no meio da fumaça. E como o odre, ele quer te aperfeiçoar. Há milagre, há maravilha, há prodígio, há bênçãos espirituais para ser liberada sobre a tua vida, sim. Mas vem passar comigo na casa do curtidor, diz o Senhor.